E isso faz com que nós tenhamos uma enorme dificuldade em viver em família. Esse é o grande problema da família moderna. Nós não sabemos mais conviver com outras pessoas. Nós não aprendemos as nossas responsabilidades como pai, como marido, como mãe, como mulher, como filho, e aí vai. A gente brinca com algumas coisas que são importantes e somos imaturos diante de certas responsabilidades. O propósito de Deus de dizer, deixa tocar e vai em direção da família, é porque Ele espera que nós sejamos maduros o suficiente para entendermos os nossos papéis e as nossas responsabilidades em viver em família. Esse processo de deixar de ser um para ir em direção do outro é um processo de maturidade. Porque Deus criou o homem para ser em família. A sua identidade se estabelece à medida que ele se conecta ao coletivo. Deus não fez para você, não fez você pensando em que você seja um ser solitário. E é claro que essa família, e aqui nós vamos continuar na semana que vem, na outra família, estabelece por vínculos, por relacionamentos que não... Eu falei uma semana, eu estou dizendo isso porque assim, quando a gente vive no coletivo, em família, ser família, nós devemos ter papéis de responsabilidade. E eu acho que nós, nos dias atuais, temos medo disso. A gente foge de compromisso, foge de prestar conta para o outro, porque viver com o outro exige certos compromissos. Ter um filho exige de você absurdamente um compromisso e uma responsabilidade. Casar, estar junto com alguém e viver em família exige responsabilidade. Mas a gente não quer, a gente quer. E o IBGE tem dito isso, que as pessoas têm demorado para sair de casa, porque está tudo bem na casa do pai e da mãe, porque isso também mostra uma certa comodidade e um certo receio de viver um relacionamento em família. E aí eu gostaria de trazer para você algumas coisas importantes sobre esse tema, papel e responsabilidade. Papel, segundo aqui alguns dicionários de sociologia, é a conduta esperada de acordo com o nível social e cultural. E aqui eu quero definir, por exemplo, eu sou pai, esse é o meu papel, pai. Eu sou marido. Uma conduta que se espera de mim como marido é o quê? Que eu cuide da minha esposa, que eu a ame, que eu tenha responsabilidade com ela. Então, eu exerço alguns papéis. Papel de pai, papel de marido, papel de filho e papel de pastor. E aqui não é o papel no sentido do teatro, mas o papel no sentido de função. Uma função social e de uma expectativa que as pessoas têm em relação a mim e principalmente da responsabilidade que eu tenho diante dessa minha função, ok? Então, o papel é a conduta que se espera de mim, principalmente pela função que eu exerço e da função da qual as pessoas também esperam de mim. Responsabilidade é aquilo que demonstra a qualidade de quem é responsável, ou seja, a obrigação de responder por alguma coisa. Que papel é uma expectativa que as pessoas têm social do que eu faço. Obrigação ou responsabilidade, melhor dizendo, é a obrigação em responder pelos meus atos, principalmente os atos pelos quais eu sou o quê? Responsável. Ok? Então, eu quero definir isso em alguns exemplos, isso aqui não é uma aula de sociologia. Eu tenho, como pai, um papel que é ser para os meus filhos, um cuidador, um exemplo, mas eu também tenho responsabilidade em relação a eles. Eu tenho que o quê? Dar alimentação, dar uma boa educação, eu tenho que, por exemplo, levá-lo à escola, se não for levá-lo à escola, o ECA, está tudo adolescente, vai dizer para mim que eu estou errado, que eu preciso, nenhuma criança pode ser privada do ensino, da educação, eu tenho que levar meus filhos para vacinar, porque é a minha responsabilidade, diante do poder público, poder civil, das leis desse país, que eu sou responsável pelo meu filho. Ok? Eu tenho um papel, a expectativa que olha para mim e fala, você é meu pai. Principalmente quando eu olho na minha cabecinha, ele olha
olha para mim e espera o quê? Segurança, afeto, carinho, exemplo. Eles têm uma expectativa em relação a mim. Porque eu tenho um papel na vida deles. Mas eu também tenho que responder por essa expectativa, que é a minha responsabilidade com eles. Agora, o que isso tem a ver com a minha vida? É que nós não gostamos. Mas tendo papel, a gente gosta. Porque é uma coisa meio assim, sentimento, é uma coisa meio que assim, de empatia. Agora, responsabilidade, eu gosto. Agora, se eu disser para você que o que a família espera, o que as pessoas precisam, é que nós tenhamos consciência exata de qual é o nosso papel, quais as implicações desse papel e quais são as responsabilidades que eu tenho. Porque a gente foge disso. Você quer ver um exemplo? Antes de começar aqui as considerações? Para quem é casado, chega lá para a mãe e fala assim, viu, mas é você que tem que ensinar. Mas é você que tem que fazer. Ou quando a gente olha para os pais, e aqui tem um grande equívoco, que os filhos, você pode estar pensando assim, o cara está falando só para quem é casado. Eu não estou falando para quem é casado. Eu estou dizendo que na família nós temos papéis. Filho é um papel. Filho tem responsabilidade. Adolescente, jovem, mais velho, não. Eu não estou dizendo só aqui da figura paterna, materna, ou o modelo do pai e da mãe, mas eu estou dizendo de todos os papéis de uma família. Sabe quais são? Pai, mãe, filho, neto. Nós temos papéis, temos responsabilidades. Eu não sei se você pensou sobre isso, mas como filha ou filho, você tem um papel. A sua mãe tem uma expectativa em relação a você. Agora, eu quero dizer que você também tem responsabilidade com o filho. Olha só que interessante. E aqui eu quero fazer 3 considerações rápidas do que eu disse. Você entendeu? Papel, expectativa. Responsabilidade, responder por aquilo que eu estabeleço como um ato ou como uma figura. Se eu sou pai, eu tenho as minhas responsabilidades sobre isso. Se eu sou filho, eu tenho as minhas responsabilidades sobre isso. Agora, é importante a gente entender que não dá para escolher um ou outro ou se omitir diante, principalmente, da expectativa que os nossos familiares têm em relação a nós. Eu quero explicar muito bem para vocês. Primeira consideração. A crise familiar nos dias atuais, ela nasce da ausência e da omissão de papéis. Eu tenho a convicção de que a crise da família atual, ela vem da ausência e da omissão do papel. Tem gente que não quer ser pai. Tem gente que não quer ser mãe. Tem gente que não quer ser filho. As pessoas não estão nem aí para isso. Elas não entendem o seu papel e a sua função e a sua responsabilidade diante da família. Quer ver uma coisa? Você que é filho, você já parou para pensar que você tem um papel? Que seus pais esperam de você, que você tem responsabilidade como filho? Você não está nem aí para os seus pais. Eu não estou dizendo para quem é jovem, não, estou dizendo para a minha geração, quem trabalha tanto. Nós trabalhamos tanto. Que quem aqui tem tido tempo com os pais? Quem? Eu não estou dizendo aqui de pais de 40, estou dizendo de pais mais idosos. Hoje, há algumas pessoas que eu conheço que trabalham com as pessoas idosas e há um buraco, há uma discussão muito grande sobre isso, que há a ausência do papel dos filhos no cuidado da terceira idade. Por quê? Porque a gente se omite. A gente se omite. Você não liga, você não sabe que seus pais têm necessidades afetivas, emocionais, você não se preocupa com isso, você não está presente. E você acha que só ele é que tinha um papel na função. Não, você como filho tem um papel e tem responsabilidade como tal. Agora, nós fazemos a opção por quê? Por sair. A gente faz a opção de ser livre, não prestar conta para ninguém. A gente faz a opção de ter a nossa própria agenda. A gente não quer parar os nossos dedos para estar com alguém ou para olhar para alguém porque a gente quer viver a nossa própria maneira. Nós temos um tempo, a gente não quer parar. Quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos netos não exercem o seu papel e as suas responsabilidades como pais? Por isso que a família tem crise. A família tem crise por causa disso.
Eu tenho levado os meus pais a um tratamento nesses últimos anos de quimioterapia em função da enfermidade que eles têm, né? E eu fico impressionado, às vezes a gente tenta fazer de tudo lá, nós somos em quatro, leva um, vai daqui, corre, aquela cobrança, aquele negócio de vai você, não, você foi aquele dia, vamos suprir, porque nossos pais sempre foram muito presentes, não muito presentes. E às vezes nessa caminhada lá, eu estou tentando com um pastor, com um filho, a gente encontra com pessoas no corredor, são os filhos. Eu falo, cadê o filho desse povo? E às vezes eu ouvi histórias assim, cadê? Mas ele trabalha, ele está cansado, e ainda poucos filhos. Mas tem uma expectativa de que o filho esteja junto. Às vezes, como pastor, aqui eu vou ter que abrir o coração. A gente liga para o pastor estabelecer papéis na vida, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que são da família. O pastor não pode levar, o pastor não pode buscar, se não tem papel do filho. Então, olha só que crise. A gente é muito individualista, muito egoísta, dá tempo de parar. Está vendo que família não diz respeito só quem é casado. Diz família a todo mundo que vive num grupo coletivo, onde se tem papéis e responsabilidade. Agora, para quem é pai, não é só a responsabilidade que você tem, mas principalmente o seu papel, porque os seus filhos estão olhando para você. Os filhos estão olhando. Eu me preocupo muito com isso, porque certa vez eu ouvi uma frase de alguém que eu sempre me lembro, e essa semana eu ouvi de novo. Cuidado, paizinho, com seus passos, porque tem uma pegadinha menor, um pãozinho menor indo atrás de você. Se não me engano, era até uma musiquinha. Cuidado que eu tenho que ter com os meus passos, porque tem alguém atrás de mim que olha para mim como um papel, olhando para mim com uma responsabilidade e limitando aquilo que eu faço. Então, se nós não pararmos para pensar nos nossos papéis, nas nossas responsabilidades, nós vamos estar em crise. É o casal que joga um para o outro o seu papel. Você que faz isso. Você que faz isso. É o pai que se humilha de papel para nós subir. E aí vai depois reclamar da vida. É a mãe que se exagera, ou melhor, não sei o que, mas exagera na figura materna. E aí essa crise, essa desfiguração de papéis e de responsabilidade, é que nós colhemos hoje uma família totalmente desestruturada, onde as pessoas são insensíveis, são amarguradas, um pelo outro, e todo mundo caminha sozinho. Eu queria que você entendesse que você tem um papel. Você tem uma responsabilidade. Que não é comigo, é com a sua família. Você esqueceu dos seus pais, você esqueceu da sua mulher, você esqueceu do seu marido, você esqueceu de quem está com você, esqueceu de todo mundo que vive com você, esqueceu, porque você é egoísta. Agora, você não imagina e não pensa na responsabilidade que é ter um papel de entender, principalmente uma criança. Principalmente uma criança. Segunda consideração é que fora o conflito, os constantes conflitos que nós temos em nossa família, eles acontecem pelas trocas de papéis. Eu vou explicar isso. É quando a mãe quer fazer a figura do pai, e quando o pai quer fazer a figura da mãe, o filho quer ter a figura da mãe. Quando esses papéis eles estão confusos, aí nasce o conflito. Eu sempre digo para as pessoas que eu atendo no meu dia a dia aqui, que existe responsabilidade e corresponsabilidade. Eu vou explicar isso bem para vocês, no meu entendimento. Não é aqui de entendimento de linguístico, de definição de palavras. Quando eu sou responsável por alguém, eu vou dizer, pelo meu filho, pela minha esposa, pelos meus pais, isso significa que as pessoas esperam de mim que eu responda pelos meus atos de necessito. Agora, quando eu sou corresponsável por alguém, eu ajudo essa pessoa a ser responsável por aquilo que é responsabilidade dela. Certo? Então, olha só que interessante. Quando eu quero ajudar alguém de fato, não é dizer que eu ser responsável por ela. A forma mais saudável é eu ser corresponsável
responsável por ela, ou seja, ajudá-la a ser responsável pelos seus atos, pelos seus papéis. Essa é uma visão madura. Isso não acontece na família. A gente pula, a gente vai, a gente troca, já que a mãe não resolve, eu vou lá e faço da minha forma, já que o pai não resolve, eu vou lá e faço da minha maneira, e aí eu começo então a pular etapas, a guiar a salário da confusão, e aí nasce um conflito. Os filhos não sabem ter filhos, querem ser pais. Pais não sabem ter filhos, e aí fica aquela salada. Essa troca constante de papéis é um troca constante de conflito. Então, se tem alguém que precisa definir o seu papel, é você pai, você mãe, você filho. Não adianta. Desde a existência, e lá na caminhada, você seja cuidador do seu pai. Não responsável, não o papel de pai sobre ele. Vocês ouviram uma frase interessante de alguém que cuida do seu próprio pai. O pai tem Alzheimer, e aí ele cuida, e aí ele fala assim, sabe, pastor, eu sempre ouvi que como as pessoas envelhecem, eles trocam seus papéis. Mas eu não vejo isso. A sensação que eu tenho é que ele ainda é meu pai. Só que assim, de tudo que ele já fez por mim, parece que eu estou acariciando, estou trazendo afeto. Eu não quero trocar. Eu não quero ser pai do meu pai. Eu quero apenas demonstrar afeto por ele. Por tudo que ele me fez. Essa é uma visão madura. Essa é uma visão coerente. Porque nessas trocas de papéis é que nascem conflitos, as discussões. Então não dá para o filho ser pai do pai e nem mãe da mãe. Não dá para trocar esses papéis porque isso gera briga. Terceira consideração. Papel. E aqui eu quero ser bem duro com muitos de vocês aqui. Papel não se transfere. Responsabilidade, até que sim. Eu posso transferir. Mas papel não se transfere. O papel não tem substituição. Se eu sou pai, eu sou pai. Se eu sou mãe, eu sou mãe. Se eu sou filho, eu sou filho. Eu posso até, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, transpor responsabilidade. Você pode levar para mim? Você pode fazer para mim? Agora, filho, sou eu. Pai, sou eu. Marido, sou eu. E isso eu não transfiro e não posso transferir. E essa crise atual se dá porque nós transferimos esses papéis. Eu quero dizer uma coisa para você que é pai. Cuidado, porque às vezes você quer transferir essa figura paterna e as consequências disso são trágicas. Quero dizer para você que é mãe. Cuidado, que às vezes você quer transferir seu papel de mãe e as consequências são trágicas. Eu quero dizer para você que é filho, cuidado, você que é filho, porque às vezes você quer transferir papéis de filho, às vezes até para o outro irmão. Cuidado, as consequências são trágicas. Enquanto nós não assumirmos os devidos papéis e responsabilidades, sairmos de casa para vivermos em família e entendermos qual é de fato a nossa função nessa família, nós sempre seremos pessoas imaturas, infantis. Porque viver em família é para corajoso. Porque não é fácil. Não é fácil. Se nós não tivermos a consciência de que nessa família moderna a gente precisa retomar os nossos papéis, eu não sei aonde isso vai dar. Eu não sei. E eu não digo isso por novas configurações. Não, eu digo isso por afetividade, eu digo isso por estar com pessoas que são próximas de nós, ninguém vive sozinho. Eu estou dizendo isso. Hoje a gente vê esse negócio doido, de filho não respeita pai, de que não tem mais educação, todas essas coisas que a gente vive, nós temos um modelo novo de rotina de vida, tudo isso é porque ninguém levanta a mão e falou, mas eu tenho papel, eu tenho responsabilidade, e é dele. E é dele. Eu não consigo. Eu não consigo. Uma
Uma vez, o médico primeiro chamou eu e a Lívia e falou assim: nós vamos ter que fazer traqueostomia com ele. E eu fiquei muito revoltado. Eu fiquei assim: não, nós vamos fazer. Não, nós vamos ter que fazer com o diretor médico. Nós estamos comunicando vocês. Não, eu não quero, eu não sei. Eu disse assim, categoricamente. Nós já tínhamos conversado com alguém e nós tínhamos decidido que ele não faria traqueostomia. E aí o médico, o Dr. Júlio Lee, pegou o meu braço assim, lá no hospital da Catarina, e falou assim: por que nós vamos fazer? Você é o médico dele? Você é pai. E a sua função como pai é cuidar dele. A minha função como médico é dizer o que é melhor para ele. Você é pai e eu sou médico. E como médico eu digo: seu filho vai fazer traqueostomia. E a sua função como pai é sair pelo cirúrgico, pegar aquele menino no colo, vir para cá, dar amor, cuidar dele, porque você é pai e eu sou médico. E ele disse: é tudo bom. E eu fiquei perdido. Amarelei. Porque ele tinha razão. Todas as vezes que meu filho foi para o hospital, eu dou muitas coisas, o papel é bom, é nem preparado. Você já imaginou? Vamos lá, não sei cara. Meu filho vai ter que passar por isso. Você não pode ir no lugar? Não tem. Não tem papel para fazer. E quando a gente fica assim, jogando o outro, no sentido de você é o responsável pulando, sabe? A gente vai viver em crise. A gente vai viver desfigurado. Tem pai que não é pai, tem homem que não tem a figura do paterno de casa, tem mulher que se omite, tem mãe que fica na discussão de quem pode mais, tem filho que se ausenta, e essa é a família moderna, totalmente desfigurada, e não entende de fato que Deus nos chamou para sermos família. Sai de casa para viver em coletivo, em família, e entenda que ninguém vive sozinho. Eu queria terminar essa mensagem dizendo o seguinte: essa semana eu participei de um congresso chamado Uma Igreja Chamada Família. E uma das coisas que eu vi lá era a intenção nossa do corpo pastoral. Foi bom ouvir, era a intenção nossa de chegar a uma conclusão nessa série de mensagens sobre isso. A igreja deve se propor a ser família para as mais diferentes histórias de vida e para as mais diferentes trajetórias de vida. Nós não vamos conseguir fazer com que as pessoas vivam de acordo com as nossas opiniões. Mas nós vamos conseguir, porque a Bíblia fala isso, ser família para aqueles que precisam de família. A Bíblia fala isso. Então, eu queria que você entendesse assim: família é uma coisa, talvez um dos maiores desafios do ser humano é viver em família. Mas ainda assim, é o que Deus planejou para nós. É estarmos conectados às pessoas. Família é um negócio complicado. Eu não sou hoje em família por causa disso. Mas mesmo assim, Deus nos criou para ser família. E para estarmos conectados às pessoas. Ninguém vive sozinho. Então eu quero convidar você a pensar nessa atitude de maturidade. Qual é o seu papel dentro da sua família? Quais são as suas responsabilidades? Assuma. Feche seus olhos, vamos orar.